E agora eu vou conversar com Carlos Eduardo Freitas Carvalho. Ele é agrônomo, consultor do Senar. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bom? Tudo bem, e você? Eu estou ótimo. Ô Carlos, é o seguinte, a gente vem batendo muito, já há muitos anos, e eu sempre digo o seguinte, que a melhor genética que tem, tanto para corte quanto para leite, é o capim, é comida. Se você tiver comida boa, pode ter certeza absoluta, o animal ele vai responder, por pior que seja, sempre melhora um pouquinho. E se a genética for melhor ainda, então aí não resta dúvida que o resultado é positivo. E no plantel leiteiro, para você, às vezes você tem até uma vaca muito boa, mas por falta de comida ela não produz. E se você der um pasto de boa qualidade, a coisa vai embora, né? Boa qualidade e barato, né? E também. barato, né? E barato. O pasto, ele sempre foi considerado o alimento mais barato por tonelada de matéria seca produzida. Ou seja, ele tem a condição de fazer com que o custo de alimentação, que é o mais oneroso da atividade leiteira, entre volumoso e concentrado, seja mais baixo quando você compara, obviamente, com outros volumosos que existem, que são considerados de coxo, vamos assim dizer, né? E se você considerar também uma pastagem como uma lavoura e se fizer um trabalho legal, der um carinho para ela, como se você der comida para o capim, ela vai dar comida para a vaca, né? Sem dúvida. E por incrível que pareça, o capim é um dos vegetais mais exigentes em termos de fertilidade do solo, manejo e acurácia no que diz respeito à colheita, que talvez aí seja um dos principais erros dos produtores. Muitas vezes as pessoas pensam que você gastar com uma pastagem é um fato ruim devido à colheita mal feita. Como ele não vê o resultado na colheita, porque ou colhe de maneira errada, ele aduba e essa adubação não retorna em leite ou em carne para esse produtor, né? Então acaba dando um falso entendimento de que adubar, fazer manejo com pasto é uma coisa que não tenha resultado. Agora, você imagina o seguinte, um animal aí de 250, 300 quilos, quando pega uma pastagem aí com 3, 4, 5 centímetros de altura, onde é que ele vai conseguir tirar, por exemplo, 15, 20, 30 quilos de capim? Comer consegue. por dia? Não consegue. Como é que ele vai produzir? Por isso que a gente vê os pastos degradados por aí, né? Agora, muita gente pensa que consertar um pasto fica muito caro, e na verdade não fica, né? Porque o custo-benefício é muito alto. É muito alto. E outra coisa, as terras antigamente elas tinham preço. Hoje elas têm outro. Então o capital empatado em terra que os produtores têm é muito elevado. Se a gente não conseguir intensificar a produção para ter uma rentabilidade melhor no capital empatado, e isso você consegue com a pastagem de maneira intensiva, os produtores vão perdendo espaço e aí o custo total da atividade fica onerosa. E é bom também a gente lembrar o seguinte, que um pasto bem conduzido, você pode, às vezes, até triplicar a quantidade de animais que você tem na propriedade. Sem dúvida. No mínimo, dobrar. As áreas que a gente trabalha na atividade leiteira, Toninho, a gente consegue, em função aí de uma situação mais intensiva que a gente precisa ter no leite para ter um resultado melhor, áreas até 10, 12 animais por hectare. Então, se a gente faz a conta da média do Brasil, que é uma UA por hectare, a gente tem uma quantidade de 10 animais a mais, 10 vezes a mais. Quer dizer, não precisamos nem chegar a 10 vezes, já é um negócio absurdo. Vamos falar em 3, se você triplicar, poxa vida, já é muita coisa. Já é, sem dúvida. E tem gente que pensa que capim é mato, e não é mato. Capim é comida, igual você precisa comer alguma coisa, o boi também precisa para render, dar resultados positivos. Exato. Agora, muita gente coloca, o preço do leite é barato, é isso, aquilo. Mas se você tiver volume, você pode, inclusive, melhorar o seu faturamento aí na propriedade, né? Não, sem dúvida. Porque quanto mais animais, igual você falou, você vai triplicar a quantidade de animais em lactação na propriedade. Quanto mais animais você tem, mais leite. Se é mais leite, eu consigo diluir os meus custos de produção e encarar a atividade de uma maneira melhor em função das crises, como a gente está vendo na atividade hoje, né? E agora nós vamos falar de um dia de campo técnico que vai acontecer lá no município de Anicuns. Ô Carlos, esse dia de campo, muito interessante, dia 3 de fevereiro, vai falar sobre o quê? Qual é a abordagem desse dia de campo? A abordagem é uma abordagem de uma propriedade que inclusive vai ser lá no produtor Tiago Rodrigues, Toninho e telespectadores, que vamos falar dos resultados que esse produtor está tendo no programa Senar Mais Leite. Porque essa é a ideia do dia de campo, da gente apresentar como que o produtor saiu de uma situação inicial, de um diagnóstico que a gente chama de T0, para uma situação depois de 3 anos de trabalho de assistência técnica e gerencial que ele possui dentro da sua propriedade. Por alto, quais são esses resultados? Já dando assim uma
uma visão. Uma visão. Ele produzia 200 litros de leite por dia. Em que área? Em uma área de aproximadamente 35 hectares. Nossa. 200 litros de leite em 35 hectares, com 28 vacas em lactação. Hoje a gente conseguiu reduzir essa área de 35 para próximo de 12 hectares de área utilizada, para apenas 22 vacas produzindo 400 litros de leite por dia. Então ele reduziu o número de animais em lactação e dobrou a produção de leite na propriedade. Só que de pasto, para as 22 vacas, eles têm só 2,5 hectares. O restante seria utilizado para milho, para produção de silagem, safra e safrinha, que ele utiliza aí para os animais na época do período seco do ano. Deixa eu dar um exemplo. Tem muita gente que fala assim, quando você fecha a mão, se é muito pão duro, às vezes vaza pelo meio dos dedos. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que às vezes você tem uma área que a metade da metade, vamos dizer assim, pode ser altamente produtiva do que sua área total. Quer dizer, você pode produzir 3, 4, 5 vezes mais na metade da área se souber aproveitar. E é o trabalho que, basicamente, você falou 35 hectares, agora baixou para 12. Exato. 12 hectares e usa só 2. Exato, usa só 2, o restante é milho e pasto para recria, né, e vacas secas. Isso é possível em função daquela questão de pastagem que a gente estava comentando. Que nós montamos no bloco passado. Que foi no bloco passado, a gente comentou sobre isso, e essa da importância que financeiramente, só para ter uma ideia, a margem bruta por hectare desse produtor, que era de R$ 1.700 por ano, isso porque vendia muitos animais para conseguir manter, agora é de em torno de R$ 3.800. E lá a gente vai poder ver em loco como que esse produtor conseguiu sair daquela situação e ter essa rentabilidade da atividade, conseguindo manter um custo abaixo do preço do leite praticado hoje. Quer dizer, parece que a gente está contando uma história para a criança, né? Para a criança dormir. E não é, é real. Isso aqui é real. Tanto é que em Bela Vista, teve um dia de campo que vocês fizeram, a fazenda tem 7 hectares. 7 hectares. E produz muito mais do que uma que tem 15, 20, 30 alqueires. Tecnologia aplicada, né, Tony? Tecnologia direta, injeção na veia. Então é isso que você que está nos acompanhando agora, se quiser participar desse evento, lá em Anicuns, dia 3 de fevereiro, lá na fazenda modelo da Shekinah. Exato, né? Modelo da Shekinah. O nome da propriedade, Tiago Rodrigues, é o proprietário. Agora, se alguém quiser, pode ligar lá na FAEG, no Senar, né? Isso, as informações vão estar lá junto conosco, tem os telefones, os contatos. Para chegar na fazenda, vamos ter lá as indicações do caminho correto, a partir das 8 horas, no dia 3 de fevereiro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o capim que é utilizado lá? Qual a variedade? O dele é um pânico máximo, um Mombaça. É o capim que ele tem na propriedade lá. Foi implantado, ele não havia esse capim, a gente colocou esse capim para ele, implantamos, né, de maneira racional, e no primeiro ano já teve viabilidade. Ele gostou e está aumentando a produção em cima disso. Tecnologia a serviço da produção e da produtividade. Está aí para quem quiser fazer. E vai lá, um convite, fica aí o convite para você ver em loco o que está acontecendo e conversar com o dono da fazenda, para ver se é real, porque eu tenho certeza que é. Carlos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, e a hora que tiver coisa boa, pode vir. Agradeço mais uma vez o convite, Tony. Um abraço a todos. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte mensagem. Experiência não é o que acontece com você, mas o que você fez com o que lhe aconteceu. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.